E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Esse aqui é o regulador PWM de 10.000 watts da nossa loja na Photon. E eu queria comentar algumas coisas, algumas particularidades dele, né? Algumas pessoas estão usando ele para esteira, né? Para poder regular a velocidade da esteira, do motor da esteira, né? E o que acontece? Em alguns casos tem dado certo, outros casos não tem dado certo, porque existe uma série de situações, né? Por exemplo, você pode estar com motor DC, você pode estar com motor AC, você pode estar trabalhando com o motor, pode ser um motor de tensão de 110 volts, o motor pode ser de 220 volts. O motor, às vezes, é comum encontrar também motores de DC de 90 volts. Então, para cada situação, tem uma condição específica. Então, às vezes dá certo, às vezes não dá. Em geral, dá certo, mas tem alguns casos que não tem funcionado muito bem, né? Algumas pessoas até comentarem, isso daí não dá certo. Realmente, para alguns casos não dá, e aí não tem o que fazer, você tem que testar mesmo, porque é difícil você falar assim que ele abrange todas as situações, né? Então, esse vídeo é para falar de algumas coisas dele, umas dúvidas que são as mais comuns que eu observei, né? Uma delas é o seguinte, né? Algumas pessoas compram esse módulo e aí o que elas fazem, né? Que é até normal. Eu vou testar para ver o funcionamento dele, vou colocar um multímetro para medir como é que varia a tensão de saída, né? Eu mexo aqui no potenciômetro e faço a medição da tensão de saída. Só que se você faz isso sem nenhuma carga, o que ele faz? Ele mede na saída a mesma tensão da entrada. Então, o que acontece? Quem comprou acha, tá com defeito, não tá funcionando, né? Mas não é isso, tá? É uma característica dele. Se você não colocar nenhum tipo de carga, se não tiver nada ligado aqui na saída e você variar o potenciômetro, ele vai medir a mesma tensão de entrada. Vou mostrar um exemplo aqui, ó. Vou pegar um multímetro aqui e vamos fazer um teste, né? O que eu vou fazer? Vou medir primeiro a tensão de entrada. E como é que eu meço a tensão de entrada nesse aparelho aqui? Ó? Ele tem umas marcações aqui. Eu tenho uma marcação que é o IN, que é a entrada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Levantar aqui esse fio. Então, aqui, ó. Ali onde está escrito IN é a entrada, tá? Onde está escrito OUT, aqui, ó, é a saída. E tem um outro aqui que é o COM, que é o comum, tá? Então, como é que você liga aqui, né? Ele tem um diagrama que ele mostra como é que liga, né? Por exemplo, a entrada, você vai ligar aqui, ó, um fio no IN e outro fio no comum. E a saída, você vai ligar um fio no OUT e outro fio no comum. Esse comum é porque ele é comum a entrada com a saída, tá? Esse regulador aqui, ele é bivolt, tá? Então, assim, tá marcado aqui 220, mas ele opera com 110 também, tá? Sem problemas. No caso aqui, eu tô usando 110 para fazer alguns testes, pra gente ver. Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece com as medições aqui. Eu vou pegar e vou medir a tensão de entrada, tá? Como eu falei. Então, como é que é a tensão de entrada? Eu vou medir aqui, ó, no comum. Eu coloco aqui uma ponta de prova no comum. E outra ponta de prova eu coloco aqui no IN. E eu vou ver aqui no meu multímetro. Deixa eu ligá-lo aqui que ele desligou. Ele vai marcar aqui, ó. Isso aqui é a tensão de entrada. Tá aqui, ó, 117,8. Agora eu vou medir a tensão de saída. Como é que eu faço para medir a tensão de saída? Eu vou deixar aqui uma ponta de prova no comum e a outra ponta de prova eu vou deixar aqui no OUT. E vamos fazer a medição. Consegui colocar aqui. Olha só, vai dar a mesma tensão. Mesmo que eu varie o potenciômetro aqui, eu vou pegar aqui, ó, vou mexer o potenciômetro. Mexi bastante aqui e vou fazer a medição. Vocês vão ver que ele vai marcar a mesma coisa na saída, né? Então, assim, um pino no comum, outro no out. Então, assim, não teve variação. Vou puxar o fio aqui. Não teve variação. Então, esse é um detalhe, né? Que a gente precisa observar.
tá? Então, sempre quando você compra o regulador, coloque numa carga para testar. Agora, se eu já colocar alguma carga, aí já tem variação. Que é o que eu vou fazer agora, tá? Qual é a carga que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar essa lâmpada, vou colocar uma lâmpada nesse soquete aqui, tá? Eu vou ligar aqui nas conexões. Deixa eu dar só uma apertadinha aqui, porque eu tinha tirado. E agora eu vou colocar uma lâmpada aqui. Eu vou primeiro colocar no mínimo ali, ó. Tensão, então o que que eu fiz agora, né? Como é que eu fiz a ligação agora? O que que eu tenho? Eu tenho a tensão de entrada, né? Que é esses dois fios pretos aqui são a entrada, tá? E esses dois amarelos aqui que estão indo para a lâmpada, né? Um tá vindo do comum e outro do alt. E agora eu vou mexer aqui no potenciômetro. A gente vai ver aqui funcionando a lâmpada. E no caso aqui eu tô usando 110, tá? Tô usando 110 e a lâmpada é de 220. Se eu ligar no 220, ele funciona normalmente do mesmo jeito, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou diminuir. Agora eu vou tirar aqui a tomada que tá na 110, vou colocar nessa outra tomada aqui que é 220. Então, vamos desconectar aqui, colocar no 220, né? Eu vou mexer um pouquinho aqui, vamos ver se ligou, porque aquela tomadinha lá às vezes não encaixa direito. Então agora já é 220, ó. Eu vou aumentar aqui o brilho, vai ver que ela ilumina bem mais, tá? Se você pôr uma lâmpada de 110 aqui, se você mexer, se você pôr no máximo, vai queimar a lâmpada, tá? Para vocês verem, né, que ele é 220, mas ele trabalha com 110 e 220, tá? Agora eu vou tirar aqui do 220. Vamos mostrar aqui a tensão, né? Tensão de entrada aqui pra gente ver. Então, como é que eu faço, né? Como eu falei para vocês, tensão de entrada, eu vou colocar aqui no comum, tá? Um ponto no comum e o ponto aqui no IN. Aí tá aqui, ó, 235. Tá? Agora eu vou tirar aqui e vou ligar no 110, que eu quero fazer outras demonstrações aqui para vocês. Bom, o que mais que eu queria falar para vocês aqui? Bom, coloquei no 110 de novo, né? Esse regulador aqui, ele não serve para você usar em lâmpada de LED, tá? Vamos ver o que que acontece se eu colocar uma lâmpada de LED aqui. Primeiro eu vou diminuir a tensão aqui e vamos ver uma lâmpada de LED. Vou desrosquear a lâmpada que está aqui, vou colocar a lâmpada de LED. Agora com uma lâmpada de LED e vamos ver o que vai acontecer. Opa, escapou o fio aqui. Deixa eu colocar o fio que escapou aqui. Às vezes isso acontece, né? Coloquei, acho que vocês já vão perceber uma piscadinha, né? Então olha como é que ela fica. Se você colocar uma lâmpada de LED aqui, né? O potenciômetro aqui tá no mínimo. Agora eu vou mexer um pouquinho aqui. Aí eu vou mexer aqui, ó. E vou aumentando. Olha, isso aqui, o que que é aqui, né? Aqui é um osciloscópio, tá? Aqui pra gente ver a forma de onda, tá? Essa forma de onda, deixa eu ver onde aqui a gente tá medindo agora, é na saída. Ó, vou começar a mexer aqui, ó. E ó a lâmpada. Ela fica piscando, ó. Aí chega num dado momento que ela acende totalmente. Então ela não vai ficar com o brilho, o brilho não vai diminuir e ficar aumentando. Ele vai, ou ela vai ficar piscando, ou ela vai acender de uma vez, tá? Então, para a lâmpada de LED, esse regulador aqui não serve, tá? A não ser, tem alguns modelos específicos que são lâmpadas dimerizáveis, né? Que permitem, mas as lâmpadas de LED em geral, elas
você não pode utilizá-las nesse aparelho aqui. Então agora eu vou tirar essa lâmpada. Vou colocar a lâmpada incandescente. Uma coisa que é importante citar aqui também é o seguinte, a tensão de saída nunca é igual à tensão de entrada, tá? Então, por exemplo, se ele estiver ligado no 110 e você regular aqui, ó, para mexer até o máximo, não vai dar 110 na saída, tá? Vai dar um pouco menos de 110. Então, essa é outra coisa também, se você tem uma esteira que o motor é 110, tá? E ligar direto no 110, ele não vai dar o máximo, que sempre vai ter uma perda aqui. A mesma coisa é para 220. Agora eu vou ligar um motor aqui para a gente ver o motor, como é que funciona, como é que fica o motor. Aliás, antes de fazer isso, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, a forma de onda, né? Como é que é a forma de onda. Eu já tinha um outro vídeo que eu mostrava como é que era essa forma de onda, mas eu vou mostrar de novo aqui, tá? Deixa eu dar uma apertada aqui na conexão que soltou. O que eu vou mostrar agora? Eu vou ficar oscilando não, eu vou mexer aqui no potenciômetro, a gente vai ver a lâmpada, como é que ela fica variando. Deixa eu dar uma apertada aqui, vamos ajustar aqui. A lâmpada não acendeu, deixa eu ver se ela está mal encaixada aqui, mas provavelmente esteja mal encaixada. Ou ela está mal encaixada, ou o fio aqui escapou. Deixa eu ver agora. Ainda não. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tensão de entrada. Tá certo aqui. Pode ter escapado aqui. Vamos mexer aqui nos fios. Porque eu posso ter encaixado. Não posso não ter encaixado direito. Vamos ver se agora muda. Não mudou. Ah, é o soquete aqui. Era o soquete aqui. Era o soquete que tava... São dois soquetes. Tem esse soquete aqui, tem outro soquete intermediário. Ele não tava bem encaixado, então tava assim, não tava bem rosqueado. Então, assim, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar a forma de onda. Como é que ficou. E eu vou encaixar de novo aqui o cabo do osciloscópio aqui, pra gente ver. Forma de onda de saída. Então, um ponto tá aqui, outro ponto tá aqui. Olha só no osciloscópio, eu vou ficar mexendo aqui no potenciômetro, olha só a forma de onda, como é que é, ó. Então, o que ele faz? É como se ele estivesse cortando a onda, né? O PWM. Ele vai cortando pedaços da onda, ó. Conforme eu vou aumentando aqui, chega uma hora que ele fica bem parecido com uma senoide. Tá? Não fica igual porque ainda tem alguma perda. Então, assim, o que acontece? A tensão de saída, quando eu coloco no máximo, não é igual à tensão de entrada. Para que serve esse aparelho? A gente pode usar ele para ligar lâmpada, para resistência, para motor, tá? E para motor, em geral, né, o que eu notei que algumas pessoas comentam, que quando o motor tem capacitor, ele perde bastante a força, ou às vezes esquenta o motor, né? Então ele é mais para motores sem capacitor, tá? Tô mostrando um exemplo com esse motor aqui, mas ele é mais adequado para outros tipos de motor. Eu vou pôr nesse aqui para vocês verem que mesmo assim ele também funciona com esse motor aqui. Então eu vou desrosquear a lâmpada aqui. Agora eu vou ligar esse fio aqui, que é o fio do motor, tá? Tem esses dois fios aqui que são do motor, é um motor com capacitor. Então, um fio do motor aqui tá no comum e o outro fio eu vou ligar aqui no out. Então, eu vou tirar aqui o parafuso. Conectar, opa.
O potenciômetro já estava muito para frente, eu tomei um susto, achei que ia dar tinha feito um curto aqui, mas não, é só porque o motor já estava ligado. Agora vamos ver, ó. Ele varia, ó, tensão, ele chega... você vai ver o seguinte aqui, ó, por exemplo, nesse motor. Você vai mexendo aqui no potenciômetro e só depois de uma certa posição que o motor começa a funcionar. Ó, tá indo e agora tá no máximo. Então assim, como tá entrando 110, ele não tá entregando 110 lá, tá entregando menos, tá? Não dá para saber exatamente o quanto que é, né? Dá pra gente ter uma ideia aproximada, né, da tensão de saída, mas não é igual a tensão de entrada. Então se eu pegar aqui e fizer uma medição, vamos medir aqui tensão de entrada, né? Coloco aqui no comum e coloco aqui, ó, no alt. Tá? Vamos ver aqui, ó, tensão de entrada, ó, 116,5. Agora, como é que é a minha tensão de saída? Eu deixo aqui um pino no comum e o outro aqui, ó. Tá? Aliás, o anterior era in. Esse agora aqui é o out, tá? Aqui, ó, 105,6. Então tem uma pequena diferença nos dois casos. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, dá um like, tá? Comenta aí no canal. Eu sempre falo, né? Ah, vai funcionar como esteira? Provavelmente sim, mas em alguns casos você vai ter que fazer algumas adaptações. E também, às vezes, quando a esteira é uma esteira que trabalha com corrente contínua, além desse aparelho, você vai precisar colocar o quê? Uma ponte retificadora, tá? Para retificar a tensão. E mesmo assim, ainda pode ter alguma oscilação na tensão. Às vezes, eu preciso colocar um capacitor na saída também para diminuir a oscilação. Então é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço, tá? E até a próxima.